Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Ávila Menezes, trazendo mais um vídeo do nosso quadro Palavras que a Bíblia não diz. E o título de hoje é: que tipo de galo cantou quando Pedro negou Jesus? Que tipo de galo cantou? Será que foi uma ave? Esse galo comum que nós costumamos ouvir, que canta, será se foi ele? Então vamos ver o que o texto ele diz. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Mateus capítulo 26. Louvado seja Deus. E o verso de número 34 que diz assim: Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Querido irmão, louvado seja Deus. Quando nós fazemos a interpretação da palavra de Deus, nós temos que trazer em consideração alguns aspectos, algumas informações que nós temos que trazer em consideração quando nós fazemos a leitura da palavra de Deus. O primeiro aspecto que nós temos que trazer em consideração é que a Bíblia ela foi escrita há milhares de anos atrás. O segundo aspecto é que a Bíblia foi escrita em uma cultura diferente. E o terceiro aspecto é que a Bíblia ela foi escrita em uma linguagem diferente. Então, quando nós examinamos o texto, nós temos que trazer em consideração esses aspectos para não haver divergência ou então erros na leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus vem dizendo de um certo galo que cantou quando Pedro negou Jesus. Ao analisarmos e observarmos, nós vamos ver os 4 evangelhos falando deste mesmo fato. Nós vamos ver Marcos falando, nós vamos ver Lucas falando, nós vamos ver João falando do momento em que Pedro negou Jesus. E se você observar os 4 evangelhos, ao falar deste fato, eles entram em concordância com o momento da negação, o horário, a negação que Pedro fez. Então, ao observar, nós estamos vendo que tem um momento. Então, o que realmente cantou quando Pedro negou Jesus? Que tipo de galo foi? Então, eu quero que você saiba uma coisa. No tempo de Jesus, trazendo para a cultura, no tempo de Jesus, o Império Romano ele dividiu a noite em 4 vigílias de 3 horas. A primeira vigília foi das 6 horas da noite até as 9 horas da noite. Vigília essa que se chamava tarde. Das 9 horas da noite até a meia-noite era a segunda vigília. Até as 12 horas se chamava meia-noite. Recapitulando, primeira vigília, das 6 às 9 se chamava tarde. Das 9 às 12 se chamava meia-noite. Das 12 às 3 se chamava madrugada. E das 3 às 6 da manhã se chamava manhã ou cedo. Então, ao observarmos, nós vemos aí que o momento da negação foi nesse período da noite. Porque Jesus ele disse assim, ó, louvado seja Deus. Jesus disse que ainda nesta noite tu me negarás 3 vezes. Ainda nesta noite antes que o galo cante. Então, o que é então cantar do galo? Cantar do galo é a terceira vigília da noite. Irmãos, madrugada. Era o momento que os soldados romanos trocavam de turno. Então, o cantar do galo era a trombeta dos soldados tocando, anunciando
a troca de turno dos soldados. Então, madrugada eles chamavam de cantar do galo, por quê? Era esse período de troca de turno dos soldados. Mas como que eu, Ávila, posso provar que não era um galo comum que estava cantando? Primeiro, nós vamos entrar em concordância no lugar onde Jesus estava. Jesus ele estava sendo julgado na casa de Caifás. E a casa de Caifás ficava próximo ao templo, no centro da cidade de Jerusalém. Então, naquele lugar, era proibido criar aves naquele lugar. Era proibido fazer criação de animais, de galo, galinha. Era proibido porque, próximo ao templo, eles consideravam aquele lugar como santo. E era proibido a criação desses animais. Então era impossível que tivesse um galo comum ali. E para provar a você que o cantar do galo era a terceira vigília da noite, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver o que a palavra de Deus diz? Então abre a sua Bíblia aí, em Marcos, capítulo 13, e o verso 35. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo 13, 35. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler aqui Marcos, capítulo 13, e o verso de número 35 diz assim a palavra de Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, primeira vigília da noite, se à meia-noite, segunda vigília da noite, se ao cantar do galo, terceira vigília da noite, se pela manhã, quarta vigília da noite. Então observe que o cantar do galo é a terceira vigília da noite, que ao nome natural se chama madrugada, mas por causa desse episódio que era a troca de turno dos soldados, eles consideravam a terceira vigília da noite como o cantar do galo. Então, irmãos, não foi uma ave que cantou quando Pedro negou Jesus, e sim bateu o horário da terceira vigília da noite, que foi a troca dos soldados. Então, quando Pedro ele ouviu o soar da trombeta, ele lembrou que Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Eu estou aqui somente compartilhando com os irmãos um pouco do conhecimento que eu tenho da palavra. Que os irmãos venham a se meditar. Não fique só nas minhas palavras, mas busque a fundo, pesquise. Louvado seja Deus. Medite na palavra para realmente ver se é isso mesmo que diz. Porque eu não me considero melhor que ninguém. O pouco que Deus me ensinou, aquilo que eu aprendi com o Senhor, assim também eu estou compartilhando. E se você também gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, familiares. Amém, irmãos?